paz, povo de Deus, amém? Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco delicado, um pouco complicado, acerca de lei e acerca de graça. Vamos ver, primeiramente, com base na palavra do Senhor, qual é a lei e qual também a sua maldição. Por que a lei foi criada? Para que a lei foi também criada? Vamos começar, primeiramente, no livro de Gálatas 3:10, que diz assim: Pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, haja visto que Paulo, quando ele escreve essas cartas aos Gálatas, ele vai especificar as pessoas ali que estavam ali sobre a custódia da lei, para que eles cumprissem todas as leis, todos os mandamentos da lei. Haja visto que, se nós formos olharmos, são, se eu não me engano, no total de leis, tem 613 leis. Leis que impulsionou o homem a se afastar mais de Deus, porque o homem, debaixo dessas 613 leis, ele não conseguiria cumprir, e quebrando-se a lei, ele estava obrigado, ele estava sob a custódia dela. E quando um homem quebrava uma lei, ele era punido por isso. Vamos observar bem que quando o povo ele não comia carne de porco, o povo judeu não comia carne de porco. O povo judeu eles eram limitados a certos tipos de coisas, sobre vários mandamentos. Vamos citar um mais comum que hoje trazem até os dias de hoje, acerca do dízimo, que era um mandamento da lei. Então Paulo, quando ele vai escrever isso, ele vai dizer que todo aquele que cumpre a lei, ele está sendo obrigado, ele é obrigado a cumprir todas as 612 leis. Se ele cumpre a do dízimo, se ele cumpre a de não comer carne de porco, se ele cumpre as outras leis, algumas outras leis. Então todas as leis eles eram obrigados a cumprir quando eles cumpriam uma só. E quando eles quebravam uma lei, eles eram punidos. Vamos dizer que quando eles não dizimavam, eles eram punidos. Quando eles adoravam outros deuses, que é mandamento, eles eram punidos. E hoje nós vemos pessoas cumprindo uma lei só e achando que eu sou bem-aventurado, que é uma bem-aventurança sobre a minha vida. Mas não, eu quero te dizer que se você cumprir uma lei, assim como diz Gálatas 3:10, pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, e talvez você pense que está tudo bem, mas a Bíblia nos relata que se você cumprir uma lei, você está debaixo de maldição. Veja as pessoas hoje induzindo as pessoas a um jugo da lei, um jugo da escravidão, um jugo da servidão, assim como disse o apóstolo Paulo nesse tempo. Vamos lá também em Tiago 2:13, em Tiago 2:13, 2:8-13, que a gente vai entender também mais um pouco acerca dessa lei. Também mais um pouco depois nós vamos aprender um pouquinho da graça, para que nós possamos entender verdadeiramente o que o Senhor ele nos instrui, no que o Senhor ele usou os apóstolos, usou os discípulos para nos instruir. 2:8-13. Se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois as escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se você trata uma pessoa pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpado, porque quem quebra um mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois isso mesmo que diz: não cometerás adultério, também diz: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei
se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas a pessoa que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Entendeu? Tiago, ele vai escrever bem claro que quando você quebra uma lei, você é condenado por aquela lei. E ele vai citar bem claro o amor e o matar e o adultério. Então são coisas que a lei de Moisés ela trazia a condenação. Mas Tiago vai dizer bem claro: não serão condenados no dia do juízo. Por quê? Porque você amou. Romanos 12, salvo engano, ou 8, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a fome ou a nudez? E no final vai dizer: nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Então, isso é que eles querem nos dizer, porque o amor, em Romanos 12, se eu não me engano, vai dizer que tudo passa, mas o amor ele prevalece até o fim. Então é isso que ele está querendo dizer. A lei te mata, mas a graça te dá vida. Então, porque os que quebram um só mandamento da lei é culpado de todos. Se você quebra, a Bíblia diz: não cometerás adultério. Se você não comete adultério, mas também diz: não cobiçarás. Então, se você não cometer adultério, mas se você não cobiçar, você já é julgado, você já é condenado pelo mandamento da lei. Pela lei, você seria condenado, mesmo não cometendo adultério, você seria condenado pelo adultério, porque você quebrou a lei. Então vamos entender, vamos ler, vamos voltar no Velho Testamento, Deuteronômio 27, que ainda no Velho Testamento vai dizer acerca também desses acontecimentos. Deuteronômio 27, sempre com a palavra, que é bom para entender, porque o Senhor, ele fala conosco desde o velho, desde a antiguidade, ele diz acerca dessas coisas. Romanos 27, Deuteronômio 27, 26. Deuteronômio 27, 26. Maldito seja aquele que não obedecer essas leis de Deus. O povo responderá: amém? Maldito seja aquele que não obedecer essas leis. E o povo responderá. Amém? Então, se você não cumprir essa lei, você é maldito. Se você não cumprir essa lei, a maldição de Deus está sobre você. Mas assim como a maldição está sobre você de não cumprir ou de quebrar, a graça de Deus, ela faz esse intermédio para que você não venha voltar, assim como disse Gálatas 3:10, que você não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, como consequência de não estar mais debaixo da lei, você está na graça, você já não carrega mais sobre si essa maldição dos tempos passados. Porque a lei foi um aio para trazer o povo até Deus e até o tempo de Cristo, até a manifestação da graça. Então, nós entendemos que a lei, assim como diz Gálatas, salvo engano, ela foi abolida pela sua fragilidade. Então, nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Cristo, e sim debaixo da graça. Por quê? Porque a lei, ela só serviu de aio para trazer o povo
até Deus. Vamos em Romanos 7. Romanos 7 vai falar mais um pouquinho e nós vamos entender mais um pouco, porque é um assunto um pouco complexo, um assunto um pouco complicado. Romanos 7, 4. O mesmo aconteceu com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei. Vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam todos o nosso ser e nos levavam para a morte. Entenderam? Vocês prestaram bem atenção que agora já não somos mais parte da lei, mas nós somos parte do corpo de Cristo? Porque a lei, ela trouxe para nós a morte. A lei, ela trouxe para nós a morte. Assim como no tempo de Adão, a morte entrou no mundo e viveu e comandou até o tempo de Moisés. Assim como diz a palavra do Senhor, que depois vindo a lei, a morte já não tinha mais poder. Mas a lei, ela agia mal. A lei matava. Aquela mulher pega em ato de adultério, todos nós já vimos Cristo falando, muitas pessoas pregam acerca dessa parte. Ela seria morta pela lei. Mas quando Cristo diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos os deixaram. E Cristo diz, ninguém te condenou. E eu também não te condeno. Porque Cristo veio para dar vida. E vida com abundância. Então entenda que a lei, na sua fragilidade, ela te mataria. Mas Cristo, Ele nos deu a vida. Então vamos em Gálatas 5. Livro de Gálatas 5. Para nós também entender 5:1 ao 4. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Essa parte, como ela é um pouco mais interessante, nós vamos passar versículo por versículo para que nós vamos entender. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Escravo de quem? Escravo da lei. Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, é porque tinha uma turminha, naquele tempo, que queria fazer com que o povo voltasse ao jugo da servidão. Que as pessoas começassem a viver gentil como judeu, voltando ao jugo da lei e trazendo sobre si como consequência a maldição. A Bíblia diz que maldiçoado 2 vezes. Por quê? Porque a primeira, Cristo vos tirou. E a segunda, porque você voltou com seus próprios pés. Continua cumprindo a lei e sem entender o que está acontecendo. Continua deixando as pessoas venham jogar as pessoas debaixo de uma lei que é maldita e fica tentando entender o porquê. Porque hoje o homem é mau, o homem entende, o homem conhece, o homem busca conhecimento nas escrituras, mas ele busca por buscar e induzem as pessoas a fazer com que as pessoas sejam malditas. Eu observo bem nos dias de hoje, eu tenho ali o meu ministério, louvo a Deus pela vida dos meus pastores, eu estou debaixo de uma autoridade e que Deus abençoe a vida deles poderosamente. Meus pais na fé. Mas eu vejo aí as pessoas julgando um tal de movimento dos desigrejados. Só que conversando com essas pessoas, eu entendi que essas pessoas elas não querem
Por quê? Porque elas não querem voltar ao jugo da servidão. E eles querem obrigar essas pessoas a voltarem ao jugo da servidão. Então, irmãos, não se deixe levar pelaquilo que te aparenta. Porque o mal nunca ele vem com aparência de mal. Você tenta entender porque sua casa está dessa maneira. Você tenta entender porque você fala assim, eu oro, eu busco, eu clamo. Mas talvez seja porque você ainda está debaixo do jugo da maldição. Querendo cumprir aquilo que não é para você. Querendo cumprir algo que não é para que nós possamos cumprir. Então Cristo nos libertou de onde? Do jugo da lei, das 613 às leis de Moisés, para ficar mais claro que todos possam entender. Vamos ver. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que vocês deixaram. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Tá vendo? O juízo, o jugo da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo vocês que se deixarem circuncidarem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Simplesmente. Paulo ele vai dizer acerca da graça. Gentil não circuncida. Gentil não pode circuncidar, porque a circuncisão foi feita para judeu. Mas até antes de Cristo. Porque depois de Cristo não existe mais circuncisão. Quando Paulo vai dizer, que vai falar assim, portanto agora não há grego e nem judeu. Então todos nós hoje somos um povo só. A unificação foi feita ali na cruz do Calvário. Com Cristo sendo morto, como cordeiro, mudo, foi levado ao matadouro. Então a nossa circuncisão foi feita com sangue, na cruz, quando Cristo morreu. Então hoje você não está sobre o jugo da lei, você não está sobre mais a condenação da lei, mas sim debaixo da graça de Cristo. Vamos ler o 3. Repito isso mais uma vez. Qualquer homem que deixar circuncidar, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Paulo vai repetir, para que o povo entenda, porque no tempo do Gálatas tinha um povinho lá, que queria fazer com que os gentios circuncidassem. Mas não poderia isso acontecer, porque uma vez que Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive para a glória de Deus Pai e nos tirou dessa condenação que era a condenação da lei. O 4 vai dizer, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não tem graça e não tem a graça de Deus. Pera, Cristo não diz porque eu sou o caminho e a vida. Cristo vai dizer que eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você está na lei, se você está vivendo na lei, você está separado de Cristo. E se você está separado de Cristo, você afastou da graça de Deus. Então não cumpra a lei. Não brinque com aquilo que você não conhece. Porque a lei, ela foi apenas um aio. E a Bíblia vai dizer bem claro, se você vive a lei, você está afastado de Cristo. Observa-se bem que Paulo vai dizer, vocês que querem que Deus aceite porque obedecem à lei. Às vezes você fala assim, eu cumpro a lei. Com perdão, não quero tocar e também não quero mexer nesse assunto, que é um assunto que dá muita polêmica. Acerca do dízimo. O dízimo é uma obrigação da lei. Observa-se que você fala assim, Deus vai me aceitar porque eu sou fiel no dízimo. Mas se você come carne de porco, você é condenado porque você come carne de porco.
E como consequência, assim como nós lemos atrás, você é julgado por quebrar todas as leis, porque você tem que cumprir todas as leis. Paulo cita isso 2 vezes, no 3 e no 4, que se você cumprir uma, você está obrigado a cumprir toda a lei de Deus. Então nós temos que entender que é melhor nós virmos para a graça e comer carne de porco. É melhor nós virmos para a graça e fazer o que a graça nos permite. Não estou dizendo que a graça ela não nos dá direito de continuar pecando. Mas é mais fácil você viver na graça do que tentar viver uma lei que você não vai conseguir cumprir. E como consequência você vai morrer e você vai ser condenado e julgado por Deus e não está entendendo. Não deixe que as pessoas venham fazer com que você volte ao jugo da servidão, não entendendo aquilo que elas dizem, não sabendo também aquilo que elas estão falando. Observa-se, analisem as escrituras. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque muitas vezes nós pegamos o que as pessoas nos dizem e começamos a viver. Paulo diz: aquele que estiver de pé, cuide-se para que não caia. Eu tinha uma certa dificuldade de entender esse capítulo. Eu achava que Paulo estava falando das pessoas que estavam na presença de Deus e depois saía para fora, para o mundo. Não estou dizendo que não seja. Mas quando Paulo diz: aquele que estiver de pé, cuide-se para que não caia, se é que já não caíram na fé, é porque eles perderam a fé da salvação e estavam voltando para o jugo da lei, para o jugo da servidão. Então é isso que ele quer nos dizer, é isso que ele quer nos falar. Para que nós não saiamos da graça e voltamos ao jugo da servidão. Porque nós somos salvos pela graça. Porque a lei salvava judeu, gentil estava condenado. Você não é justificado pela lei, porque você é gentil. Principalmente aqui no Brasil. Se tiver algum judeu, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas vocês também já não são julgados pela lei. Vocês agora são julgados pela graça de Cristo, do amor de Deus. E vamos Romanos 5. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Já estamos encerrando. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Entenderam? Nós já não somos mais julgados pela lei. Nós já não somos mais controlados pela lei. Você não pode comer carne de porco. Você tem que dizimar todo ano. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo outro. Você já não é mais condenado. Você já não é mais controlado por ela. Mas sim controlado, mas pela graça de Deus. Quem que é a graça de Deus? Cristo. Cristo nos ensinou, lendo as cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler as cartas, vamos tentar entender o que é verdadeiramente ser cristão, porque nós já não devemos mais andar de Malaquias até Gênesis. O passado é sombra para o futuro. Mas nós não podemos pegar coisas de lá e colocar hoje nos nossos dias. Porque poucas das coisas que foram colocadas que os apóstolos vão citar. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Independente de qualquer coisa, nós temos que seguir os 10 mandamentos. Mas as leis que os apóstolos de Cristo não seguiu, nós não podemos seguir. E hoje as pessoas têm trago essas coisas do passado e colocado aqui no nosso futuro. Eu vejo ministérios, não quero atacar. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que esteja pregando o evangelho. Com sinceridade ou não, porque Paulo fala que o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas Paulo diz: eu amaldiçoo até um anjo do céu se descer e pregar outro evangelho. Que evangelho? Outro evangelho a não ser da cruz. Hoje nós estamos vivendo um tal de teologia da prosperidade,
aonde ganha, aonde cria um bando de alienados que só querem as coisas dessa terra. Mas eu quero te dizer que evangelho não se baseiam em carro bonito, em casa, em coisas materiais, muitas coisas materiais, muitas bênçãos materiais. Evangelho, todo o evangelho, ele se baseia na cruz, que nos deu a vida eterna, que nós não tínhamos. Então, vamos ler Romanos 6, também 23. Pois o salário do pecado é a morte, e o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entendeu? A vida eterna nós temos apenas com Cristo. E a Bíblia me diz que aquele que está debaixo da lei, ele está separado de Cristo. E se você está separado de Cristo, a condenação vem sobre você, pois o salário do pecado é a morte. Morte essa, não carnal, porque carnal todos nós vamos passar, porque assim como diz a palavra, o homem está imputado apenas morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então a morte carnal nós iremos passar por ela. Mas a Bíblia fala assim, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus. Então não volte mais para debaixo do jugo da lei. Não comece a reconstruir aquilo que você não entende e que Cristo quebrou na cruz do Calvário. Vamos ver 6:18. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Vocês agora não são mais escravos da lei. Você agora é escravo de Deus em Cristo. Qual é o mandamento de Cristo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o teu próximo a ti mesmo. O moço rico, quando Cristo conversa com ele, ele cita apenas 5 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cometerás adultério e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 5 mandamentos. Não eram 10, mas esses 5 são os mais importantes que nós devemos viver de acordo com ele. E acabando esses 5, cumprindo esses 5, acabou. Não tem comer carne de porco, não tem fazer isso, não tem fazer aquilo, igual as pessoas se dizem hoje. Não tem. A palavra de Deus ela é verdadeira. E não volte mais para o jugo da servidão. Aonde que as pessoas estão caminhando, estão direcionando vidas para o inferno. Porque se você está debaixo da lei, você está debaixo de uma maldição. A Bíblia diz que você está separado de Cristo. Talvez você fale, Senhor, Senhor. Mas você está debaixo do jugo da lei. Então sai debaixo da lei. Não volte, não torne mais. Pare debaixo do jugo da lei. Para finalizar, 1 João 3:4, o último do dia. Para nós finalizarmos, 2 Pedro, 1 João 3:4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca conheceu. Vocês entenderam? Você sabe que Cristo veio para tirar os pecados e ele não tem nenhum pecado. O pecado que Cristo veio nos tirar foi o pecado da lei.
Porque a lei era mal. A lei serviu para punição. Quem quebrasse a lei nos tempos passados, o filho que era desobediente, vamos dizer, para ficar mais claro, os pais pegavam esse filho, levavam até um sacerdote, o sacerdote dava o alvará, ele era levado para fora do arraial e apedrejado e morto. Pela lei. É, pela lei. Eu quero te perguntar, você mata seu filho hoje? Não. Um pai não mata um filho porque fez alguma coisa de errado. Não. Mas na lei de Moisés, que todos querem que você volte a viver, nela, ele mandava as pessoas irem. Uma mulher hoje, com o sangramento mensal dela, você lança ela para fora da cidade, eu estou em Itabira, para fora de Itabira, para um arraial separado, para que lá fique, depois que acabar ela volta, ofereça um sacrifício e volte para casa? Não. Nós não devemos viver mais segundo as tradições da lei, porque Cristo nos libertou dessa maldição. Então, como consequência, não volte a viver mais separado de Cristo. A cruz te uniu com Deus. A cruz te uniu com Cristo. Mas se você se tornar para perante debaixo da lei, a condenação de Deus está sobre você, porque você está separado de Cristo. Então não volte, não deixe que essas pessoas venham te enganar, não deixe que essas pessoas venham te mostrar para você algo que não é. Porque às vezes você cumpre um mandamento da lei, talvez você cumpre um, mas por quebrar outros, talvez você dizima, mas por comer carne de porco, você é culpado por todos os mandamentos. Pelos 613, que é total, salvo engano, mandamentos da lei. Talvez você dizima, mas come carne de porco. E como consequência, você quebrou toda a lei. Então vamos estudar, vamos buscar conhecimento. Não vamos deixar com que as pessoas venham colocar coisas nas nossas cabeças e que nós venhamos viver de acordo não com aquilo que o Senhor diz, mas sim de acordo com aquilo que as pessoas ouviram dizer desde o passado e ouviram falar. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Eterno esteja com todos e que nesse tempo nós venhamos entender. Para finalizar o vídeo, eu quero falar bem claro que Cristo está às portas, Cristo está voltando. Não vou me cansar de viver e enquanto a sepultura não receber o meu corpo, eu não vou cansar de dizer que Cristo vem aí e que Cristo vai voltar para arrebatar a tua igreja. Então tenha certeza, tenha fé de que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas saia debaixo da lei e vá para onde verdadeiramente Cristo vos direcionou, que é para a graça e para a glória de Deus Pai. Graça e paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus.